E aí, pessoal, boa tarde, a turma do segundo ano. Eu vou deixar um abraço, porque eu falei do Robertinho, falei da Ana, mas aí tem o Jonathan, tem a Mariana, tem o querido Robson que está aqui, né, dando uma força pra gente. Obrigado, Robson. Eu tenho muito orgulho do trabalho que você faz e os nossos alunos aí, nossas alunas estão muito felizes, muito contentes por você estar aí, ó, fazendo seu trabalho primordial para a educação. Gente, vamos começar a aula agora do segundo ano, não vamos perder tempo não. O olhar sociológico, o processo de desnaturalização e estranhamento da realidade. A gente já tinha falado sobre isso, só que hoje eu queria focar no estranhamento da realidade, gente. Estranhamento da realidade é quando a gente olha para o mundo, olha para o planeta e diz assim, poxa, por que é assim? Poderia ser diferente. A gente precisa transformar essas realidades. A gente está vivendo num mundo de preconceito, de ódio. E aí eu trouxe até a camisa, né, relembrando, ó, igualdade, respeito e democracia. O que é bom tem que ser bom para todo mundo, né? E não ser bom para poucas pessoas ou parte da população, certo? E aí a gente vai começar relembrando a definição de desnaturalização e estranhamento da realidade, certo? Que é o seguinte, o ser humano é um animal condicionável, certo? O intelecto faz com que a gente possa transformar a natureza, não é? Diferente de outros animais no planeta, que gosta de repetir padrões e reconhecer repetições, provavelmente a fim de sentir-se mais seguro diante da vida, não é isso? Muitos desses hábitos se enraizam de forma tão profunda em nossa vida que influenciam aspectos políticos, sociais e culturais de nossa convivência, certo? Então, quando você chega lá no Japão, vai ter uma cultura completamente diferente, porque a estrutura dessa sociedade é diferente da estrutura da nossa. Então, cada grupo social, cada sociedade vai ter sua cultura, vai ter o seu linguajar, o seu vocabulário, a sua forma de viver a vida e de compreender o mundo, tá certo? E aí eu trago mais uma vez a charge do querido Lafa. Lafa, um abraço para você. O trabalho que você faz é brilhante. Eu fico muito feliz de poder utilizar o teu trabalho, utilizar o teu trabalho como cartunista na minha aula. Você me representa, cara. Então, um forte abraço para você. E aí ele traz uma imagem aí, eu vou pedir para a gente abrir a imagem, que são dois passarinhos conversando, né? E um diz assim, você viu que destruíram o banheiro público? Aí o outro passarinho diz vândalos, né? Que foi a estátua lá que foi destruída, né? Que foi derrubada. E aí a gente está vendo, enquanto a estátua é uma representação para nós, enquanto humanidade, para os passarinhos é uma outra perspectiva. Então a gente vai olhar em forma de prisma, né? O prisma, cada posição que a gente olha, a gente vê uma imagem diferente. A gente está olhando por um outro prisma. Estranhar a realidade é a gente também se colocar no lugar do outro e entender como é que esse outro pensa, como é que a vida funciona para outras pessoas que não para a gente, tá certo? Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre paradigma novamente. Paradigma é um modelo, tá aí em vermelho, né? Paradigma é um modelo ou um padrão a se seguir. A gente já tinha falado na aula passada que paradigma, certo? Ele pode ser quebrado. A partir do momento que a gente entende que um paradigma está superado, ele está historicamente superado, ele precisa ser transformado. E o paradigma ele tem três fases. Ele tem a fase da ciência normal, ele tem o momento de crise e ele tem a revolução científica. Revisando, ciência normal é quando um paradigma ele é criado, tá certo? Mas a partir do momento que esse paradigma ele começa a ser questionado, ele entra no momento de crise. Significa que esse paradigma ou precisa ser reforçado ou ele precisa ser transformado mesmo. Certo? E aí quando a gente fala em transformação, vem o que a gente chama de revolução científica. É quando a gente substitui um paradigma, ou seja, a gente substitui um modelo, um padrão, por um outro modelo, tá certo? E aí eu faço um convite para vocês aí em casa, vamos quebrar paradigmas, tá certo? Existem paradigmas que fortalecem preconceitos e eles precisam ser quebrados. Gente, eu venho falando, na aula passada até eu fiz uma participação com o professor Jamerson, e o Jamerson falou sobre a questão de identidade, falou sobre a questão de orientação. Parece ser uma questão que não deve ser discutida, mas a gente está num momento histórico, principalmente no Brasil, onde muita gente está morrendo. Ninguém precisa morrer por conta da sua orientação, porque ama, porque é diferente, tá certo? Então a gente precisa falar sobre esses conceitos, a gente precisa compreender esses conceitos. E aí eu vou dizer, utilizando essa imagem do Lafa, que a coisa está tão grave que a pandemia nem é o mais grave. Então a gente acha que a pandemia é o grande problema, mas a pandemia tem mostrado, tem revelado aí uma face da humanidade que é uma face muito cruel. Embora
A gente tem percebido que na pandemia muita gente está ajudando as pessoas mais jovens, ajudando pessoas que estão no grupo de risco, fortalecendo solidariedades, pessoas que estão sem comer e tem gente que está ajudando nesse processo, mas ao mesmo tempo tem reforçado a questão do preconceito. Então a gente precisa quebrar esse paradigma, tá certo? E aí eu vou voltar à história do Dick Fosbury, né, que quando ele decidiu contra o paradigma do momento, né, ele revolucionou a história do atletismo, ele percebeu que era possível pular mais alto de costas. E aí foi isso que ele fez. Ele foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1968 e dos 36 medalhistas olímpicos no evento de 1972 até 2000, 34 utilizaram o salto Fosbury, ou seja, o Fosbury ele revolucionou a história do atletismo quando ele criou um novo método para o salto, tá certo? Então alguns paradigmas eles podem inclusive ser preconceituosos e reforçam os estereótipos, certo? Estereótipos são modelos e são padrões que eles são sociais, mas que são direcionados para uma pessoa. Todas as pessoas têm que ser magras. Não, nem todas as pessoas têm que ser magras. As pessoas, elas têm que estar felizes e satisfeitas com o corpo que têm. O meu corpo é meu e o direito sobre o meu corpo é soberano. Eu tenho direito sobre o meu corpo, você tem direito sobre o seu corpo, não é isso? Voltando a falar sobre essa questão de estereótipos e de paradigma, eu faço uma pergunta para vocês. A divisão no esporte deve ser separada por sexo ou por gênero, né? Teve pessoas que questionaram assim, mas Hugo, por que a gente está falando sobre sexo e sobre gênero em educação física? O que é que tem a ver sexo e gênero com educação física? E aí na aula de hoje a gente vai ver por que sexo e gênero tem a ver, sim, com a educação física. Lembrando que sexo, eu não estou falando sobre o sexo, eu estou falando sobre sexualidade. É uma coisa mais ampla, tá certo? E faz parte da natureza humana. Mas primeiro a gente precisa saber qual é a diferença entre sexo e sexualidade e a diferença de gênero, tá certo? E aí eu trago aquela velha imagem que eu já tinha utilizado na aula passada, que a gente tem aqui uma figura, certo, de uma pessoa e a gente precisa entender para respeitar. O propósito dessa aula, quando a gente fala de quebrar paradigmas e vencer preconceitos, é a gente entender para poder respeitar. Gênero, gente, ele não é binário, ou seja, não existe um único gênero ou dois gêneros, existem mais gêneros, certo? A melhor forma da gente definir alguém é perguntando como é que essa pessoa se sente, porque é isso que conta de verdade. Não sou eu que tenho que definir o gênero de uma outra pessoa, é a pessoa que tem que definir o seu próprio gênero. Então, eu dividi essa imagem em 4 pontos que são muito importantes. Primeiro a gente vai falar sobre identidade de gênero. Veja o que está diferente aí, ó. Identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e papel de gênero. Lá na cabeça, no cérebro, eu coloquei identidade de gênero, porque é como a pessoa se reconhece. Ela pode se reconhecer enquanto mulher, ela pode se reconhecer enquanto homem, ou pode não se reconhecer como nenhum deles, certo? Para algumas pessoas, essa identidade ela corresponde ao sexo biológico. São os cisgêneros, certo? Quando a sua identidade de gênero, ela é compatível ao sexo biológico. Mas para outras pessoas não é. Então, quando a identidade de gênero não é compatível ao sexo biológico, a gente chama essa pessoa de transexual, tá certo? A orientação sexual, ela já está no coração. Por que ela está no coração? O coração é o símbolo do afeto, é o símbolo do amor. A gente está falando sobre afetividade. Ah, porque você escolheu ser assim, você escolheu ser assado. Não é uma questão de escolha não, gente. É uma questão de afetividade. Então, a orientação sexual, ela se refere à sexualidade da pessoa e a quem ela sente atração afetiva. A gente está falando de afeto. A orientação sexual não é necessariamente relacionada com o gênero e uma pessoa trans, ela pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual, porque uma vez que uma mulher trans, ela se apaixona ou se sente afetivamente atraída por uma mulher cis, ela é considerada lésbica, tá certo? Então a orientação sexual, ela não tem nada a ver com a identidade de gênero. Vamos falar sobre sexo biológico. O sexo biológico, obviamente, é aquela classificação do sexo de nascença, como é que a pessoa nasce, não é? O corpo dela. Então, se uma pessoa nasce com o sexo biológico masculino, ela é considerada um homem. Se ela nasce com o sexo biológico feminino, ela é considerada mulher, certo? Eu posso dizer até macho e fêmea, porque o conceito de mulher e de homem, ele está muito mais ligado à identidade de gênero do que ao sexo biológico, tá certo? E existe aí uma outra classificação que a gente vai chamar de intersexual, que são aquelas pessoas que nascem
com os dois sexos biológicos, tá certo? E tem uma outra coisa que é completamente distinta de identidade de gênero, de orientação sexual e de sexo biológico, que é o papel de gênero. Papel de gênero é o padrão de comportamento, masculino ou feminino. É como a sociedade espera que homens e mulheres se comportem, tá certo? Então o papel de gênero, por exemplo, está ligado à nossa roupa, a roupa que a gente veste. A roupa que eu visto, ela pode identificar o meu papel de gênero, mas não determina a minha orientação sexual e também não determina a minha identidade de gênero. E é isso que eu trago na minha imagem, tá certo? O gênero, ele não define a orientação sexual. Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. E a orientação sexual, ela também não define o gênero. Orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. E a gente vai falar sobre papel de gênero, né? O papel de gênero é o modo de andar, de gesticular, de falar e a preferência por determinados tipos de roupa ou de atividades que não tem necessariamente nada a ver com a orientação sexual, tampouco com a identidade de gênero, porque a roupa, ela não define o gênero nem a orientação sexual. Eu vi recentemente aquela imagem do rapaz, o Matheus, né? Que ele foi numa loja trocar um relógio que era um presente para o pai dele, e aí vieram policiais que estavam a paisana fazendo um serviço ali, pegaram esse menino, levaram para a escada e ameaçaram ele, tudo. E uma das desculpas que esses policiais utilizaram é que ele estava utilizando um chapéu e nesse chapéu tinha uma mensagem que era uma mensagem que dizia que ele estava vinculado a um grupo criminoso, quando na verdade o cara era um trabalhador que estava ali presenteando, trocando um presente que ele ia dar para o pai. Então, um chapéu, ele não define uma pessoa, tá certo? Muita gente vê algumas roupas, né? Algumas roupas, umas bermudas, umas camisas. Ah, mas esse cara tá usando essa bermuda, olha só. Ele tá... Não, gente, roupa não define caráter. Roupa não define gênero. Roupa não define orientação sexual, certo? Fica a dica. A gente tem que entender para respeitar. O mais importante é termos a liberdade de sermos quem somos, tá certo? Não existe coisa melhor na vida do que você ser você mesmo, do que você ser original. Tomar as decisões sobre as nossas vidas e sobre os nossos corpos, certo? É a minha vida, é o meu corpo, o direito sobre o meu corpo, ele é soberano, certo? E sou eu que decido sobre o meu corpo. A orientação sexual ou identidade de gênero nunca podem ser motivo de discriminação, preconceito ou de segregação, de separação, tá certo? Então vamos lá. Aí eu vou trazer... Aninha, traz para mim a imagem para mim aqui um pouquinho, certo? Obrigado, Aninha. Eu vou trazer agora... por que a gente está falando sobre a questão de gênero e o que é que isso tem a ver com esporte? Tem a ver, sim, certo? E vocês vão entender qual é a relação da identidade de gênero com o esporte. A gente vai trazer o exemplo da belíssima, da fantástica, da inovadora jogadora de vôlei Tiffany, né? No ano de 2018, vamos colocar a imagem, a foto dela aí, né? Poderosíssima Tiffany, né? No ano de 2018, mais especificamente a partir de 21 de janeiro de 2018, tomou conta dos noticiários o caso da atleta de vôlei Tiffany, acerca de sua aceitação como jogadora de vôlei na categoria feminina do Comitê Olímpico Internacional, que a gente chama de COI. Mas por que causou tanta polêmica a aceitação da Tiffany enquanto jogadora do time feminino? Eu vou explicar para vocês. A polêmica, ela se originou a partir da alegação de algumas jogadoras a respeito de que uma mulher transexual teria uma força física maior do que as jogadoras mulheres cisgêneras. Então tá aí a grande questão e que a gente baseia isso num exemplo de preconceito mesmo, né? A Tiffany, ela é uma mulher transexual, tá certo? E ela foi aceita pelo comitê como jogadora do time feminino. E isso se deve principalmente pelo desempenho espetacular que a atleta tem tido. Em 2018, em 5 jogos, foram 115 pontos, média de 23 por partida, e um desempenho superior ao da oposta, a Tandara, do Osasco, e da seleção brasileira.
maior pontuadora da competição com média de 20 pontos, ou seja, ela teve 3 pontos de média acima da Tandara. Então, segundo o Comitê Olímpico Internacional, e aí a gente está falando sobre lei, tá? A gente está falando sobre regra, a gente está falando sobre norma. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, não é necessário fazer a cirurgia de redesignação sexual, certo? Para disputar competições femininas. Basta ter um nível de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro de sangue. E a Tiffany, ela tem apenas 0,2 nanomol. Olha só, certo? O limite máximo é de 10, ela tem 0,2. Ou seja, a Tiffany, ela é uma atleta testada regularmente e ela está dentro das regras. O que é que a gente pode entender, então? Que esse episódio com a Tiffany é um episódio de preconceito. Isso tem a ver com paradigma? Tem. É um paradigma que a gente tem que desconstruir, é um paradigma que a gente tem que acabar com ele, porque o preconceito afasta pessoas do mundo do trabalho, o preconceito afasta pessoas da vida social, o preconceito mata, gente. A gente precisa repensar. É o que eu venho falando aqui, ó, igualdade, respeito e democracia. Respeito ou é bom para todo mundo, ou então não é bom para ninguém, tá certo? O conceito de paradigma de heteronormatividade, certo? E aí o que é heteronormatividade? A heteronormatividade é quando a gente torna como um padrão natural, certo? O padrão heterossexual. Ele é cunhado pelo Michael Warner, em 1993, e é compreendido como um padrão de sexualidade que regula o modo como as sociedades ocidentais estão organizadas. Então, trata-se de determinar dentro da sociedade quais são as identidades e as sexualidades socialmente aceitas. Então, existe um padrão, existe um paradigma que a gente chama de ciência natural. Esse padrão, ele já foi desconstruído, ele já foi desmitificado. Desmitificar é quando a gente desconstrói, tá certo? Ele já foi desconstruído e a gente está passando agora para uma etapa que é de reconstrução desse paradigma. E a reconstrução desse paradigma, ela é primordial para a gente falar sobre igualdade, respeito e sobre democracia. Então, nesse aspecto, a heteronormatividade, ela visa regular e normatizar corpos e sexualidades. Então, olha só, é alguém querendo normatizar o meu corpo. É como alguém chegar para mim e dizer assim, Hugo, você está muito gordinho, olha essa barriguinha aí, peraí, é o meu corpo. Quem define se tem barriga ou não tem barriga sou eu. A não ser que isso seja uma coisa que afete a minha saúde, mas aí é um médico que tem que me dizer, tá certo? Então, o meu corpo, minhas normas, meu corpo, as minhas regras. Aliás, o seu corpo também, suas normas, o seu corpo, suas regras. De acordo com o sistema normativo vigente, há duas formas de ver a anatomia sexual humana. O homem ou mulher, e com relação à sexualidade, só admite a orientação heterossexual. Isso a gente está falando do conceito de heterossexualidade, mas no conceito de heteronormatividade, tá certo? A heteronormatividade e a marginalização dos corpos trans, corpos travestis e mulheres transexuais, contribuem para o processo de desumanização e violência em que é vítima a população de mulheres transexuais e travestis. Gente, tem um dado muito importante, e aí eu tenho uma querida amiga lá da Secretaria de Educação, a Dayana, que ela traz muito esse dado quando ela faz uma fala pública, tanto para a secretaria, quanto para estudantes, quanto para professores em processo formativo, que é o seguinte: mulheres transexuais, elas têm um tempo de vida de até 35 anos. Gente, eu tenho 41. Ou seja, como é que pode uma pessoa somente viver até os 35 anos? E lembrando que a morte de mulheres trans são mortes extremamente cruéis, extremamente rudes. E a gente está falando de uma pessoa que perdeu a vida por ser quem realmente é. A gente tem um paradigma e a gente precisa vencer, a gente precisa quebrar esse paradigma, porque a tua escolha é a tua escolha, a minha escolha é a minha escolha. A partir do momento que a minha escolha ela não interfere na tua vida, ela não interfere na tua rotina, a partir do momento que a tua escolha não interfere na minha vida e não interfere na minha vida, é teu, é meu e a gente precisa respeitar, tá certo? Então, dessa forma, se mostra extremamente
relevante refletisse a separação nos esportes que deve ser por sexo biológico ou gênero e como os processos de exclusão social transformam lugares em não lugares para pessoas transexuais. Como a gente tem falado muito nas aulas sobre a questão de trabalho, vamos tentar pensar qual é o lugar de trabalho do homem e da mulher negra. A gente já sabe que homens negros e mulheres negras têm salários menores do que homens brancos e mulheres brancas. Então, quando eu crio duas classes distintas e separadas entre pessoa branca e pessoa negra, eu já coloco um status que é um status de inferioridade. Isso não é novo não, isso é histórico, certo? Quando a gente vai lá para os primórdios do Brasil colônia, não é que a gente tinha uma mão de obra escrava no Brasil, isso há pouco tempo atrás, há 500 anos atrás, é pouquíssimo tempo se a gente compara com países que são milenares, tá certo? Quando a gente tem no processo de colonização, quando acontece o fim da escravidão, quando os escravos eles passam a ser pessoas livres, eles deveriam ter sido livres sempre. Existe um processo de discriminação de tudo aquilo que é voltado para a cultura negra, tá certo? Principalmente no que se refere à religião, tá certo? A pessoa negra tem sofrido preconceito por conta da sua religião. Religião é uma escolha individual. Eu escolho qual é a minha religião, eu escolho em quem acreditar, eu escolho que caminho seguir, tá certo? Então a pessoa negra, ela começa a sofrer discriminação por conta da religião. Por isso que existe o que a gente chama de sincretismo religioso. Sincretismo religioso é quando a pessoa negra, no período da escravidão no Brasil, ela começa a vincular as suas imagens, os seus orixás, a santos católicos. Essa vinculação era feita de forma que pudesse minimizar esse dano, porque existia medo de falar sobre religião. Para vocês terem ideia, quando os escravos eles foram livres no Brasil, acontecem duas coisas. A primeira coisa é que os senhores que eram donos de escravos, eles foram indenizados. A indenização de senhores por perder essa mão de obra escrava já relata um preconceito absurdo. A liberdade ela não tem que estar ligada, por exemplo, a um processo de indenização. Uma outra coisa que acontece é que essa pessoa negra, quando ela é livre, ela é mandada para as margens da cidade, ela é mandada para o que a gente chama hoje de periferia, é mandada para os morros, para viver em condições péssimas, certo? As condições eram horríveis de vida. Obviamente, eram condições melhores do que viver na senzala, mas eram condições horríveis de vida. E lembrar que essa pessoa branca, que antes tinha uma mão de obra gratuita, uma mão de obra que não pagava, agora precisava pagar por essa mão de obra, certo? E existia um preconceito entre pagar a mão de obra negra, tá certo? Então a gente precisa repensar essas relações e a gente precisa pensar essa forma, esse paradigma que foi criado há muitos anos atrás e que o século XXI já ensinou um monte de coisa nova pra gente, onde todos nós somos iguais, tá certo? Então, quebrando o paradigma, a divisão no esporte, ela sim deve ser separada por gênero e não pelo sexo biológico, tá certo? Então aí eu trago a mensagem do que é que tem a ver o debate e o discurso sobre gênero e sobre sexualidade com o esporte, por exemplo. O que é que tem a ver com a educação física? Mas não é só com a educação física, não. Vamos pensar, por exemplo, nos postos de trabalho que são destinados a mulheres trans. Você vai ver mulheres trans sem conseguir emprego pelo simples fato dela ser uma mulher transexual. Das relações que se estabelecem de casamento, de filhos, ela é uma mulher. Porque nós somos aquilo que nós temos na nossa cabeça. A nossa cabeça determina as nossas atitudes, a nossa cabeça determina aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente quer fazer, determina os nossos sonhos, determina o nosso futuro. Então, na verdade, uma coisa que a gente precisa discutir é a nossa condição humana é uma condição de caráter, tá certo? O nosso caráter, ele define os nossos laços de amor, afeto e solidariedade. Então eu volto a dizer, igualdade, respeito e democracia para todo mundo. Um abraço para vocês e até a próxima aula, gente. Obrigado.